Este homem que está sendo levado para a cela depois de ter sido ouvido é o Raimundo Nonato, mas ele não vai atender se você chamar assim. Mas se você chamar de Cheiroso, aí sim, ele vai ouvir e vai lhe atender. Raimundo Nonato, Cheiroso, estava sendo procurado pela Polícia Civil. Raimundo Nonato é o principal suspeito de ter atirado na última noite 28 do mês passado neste casal. Uma das vítimas foi o Carlos Henrique Salazar, 20 anos de idade. Neste vídeo ele aparece no chão sendo atendido pelo socorrista do SAMU. A tentativa de homicídio estava sendo investigada por esse delegado, Benedito Júnior, mas o caso é da área desse outro delegado, o regional Francisco Continelli. Mas como os delegados são unidos no trabalho e sempre estão dando resposta para a sociedade codoense, foi o delegado Benedito que pediu a prisão do Raimundo Nonato, o Cheiroso. E na manhã de 30 do mês de abril, este advogado apresentou o Raimundo Nonato na delegacia para que ele pudesse ser ouvido. E quando terminou a oitiva do Raimundo Nonato, o próprio delegado Benedito Júnior deu a voz de prisão a ele na frente do seu advogado. O advogado falou da prisão do seu constituinte, negou todas as acusações, disse que naquela noite o seu constituinte não estava na cidade. Disse que quem está acusando o Raimundo Nonato Cheiroso é a companheira do Carlos Henrique. Disse ainda que se ela não provar que o seu constituinte estava naquela noite e foi ele que atirou tanto nela como no Carlos Henrique, ela também vai responder por calúnia e defamação. Realmente o Cheiroso tem essa moto que ela relata, a vítima, mulher do Henrique, relata que ele tem a moto lá do caso concreto, ele realmente tem, de propriedade da irmã dele. Todavia essa moto estava no posto Babaçu, onde a irmã dele trabalha. E temos as filmagens do horário certinho que a moto estava lá. O que acontece é o seguinte: como ele já tem essa desavença, tudo que acontece com ele ou com os amigos dele, dizem que é o Cheiroso. Ou então o amigo do Cheiroso. O Cheiroso tá fora do cheiro. A ciência que ele está fora dessa daqui. Agora deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Por que existe essa desavença entre a família, já que o Cheiroso é suspeito de ter matado um dos membros da família do Maninho? Não é desavença com a família do Henrique. É desavença do grupo do Henrique, o Cheiroso em si, devido à morte do irmão do Cheiroso, que matava o irmão do Cheiroso anteriormente, entendeu? A matar o irmão do Cheiroso, o Cheiroso quer se vingar, eles pensam assim. Não, eles pensam desse jeito, né? E desde essa época tem essa desavença, onde se vê tem essa desavença, realmente tem. Mas nesse caso específico não foi ele, pode ter sido qualquer pessoa, porque esse rapaz que está sendo... É a companheira do Carlos Henrique, né? O seu cliente. Porque no momento, ele não podia dar o depoimento, né? Ele estava alvejado, então ela deu o depoimento no lugar dele. O delegado regional é que vai acompanhar este caso da tentativa de homicídio. Ele falou do mandado cumprido pelo seu colega, Benedito Júnior. A equipe de investigação foi muito ágil, o pessoal conseguiu muito rapidamente acesso às informações, né? Também pelas circunstâncias do crime ajudaram muito na elucidação do fato. Então, no dia seguinte ao crime, já foi representado pela prisão preventiva do rapaz, ainda durante o plantão, e isso, sem sombra de dúvidas, ajudou muito, né, no cumprimento do mandado de prisão. Porque assim que o rapaz compareceu aqui, da mesma forma a gente foi comunicado que tinha saído o mandado de prisão para ele. Aí quando o delegado Benedito falou que o rapaz estava aqui para dar interrogatório e tal, aí foi cientificado o mandado de prisão, já deu imediato cumprimento. Então, a gente está bem tranquilo assim, com relação à autoria delitiva nesse caso. A materialidade também é bem evidente, o rapaz ainda está bem mal no hospital, inclusive, um dos que foram alvejados na ação delitiva. Então agora é tentar identificar o comparsa do rapaz que pilotava a moto, ainda não foi identificado, para que depois então a gente possa fazer a responsabilização dele também, né? Mas por enquanto o inquérito segue e espero que se torne uma ação penal, por um crime grave, né? Um crime contra a vida, duas pessoas foram atingidas nessa situação, que denota a periculosidade concreta da conduta, né? Tendo em vista que a infinidade de pessoas que estavam lá no local poderia ter sido atingida pela ação do investigado, que foi muito inconsequente no meio que ele escolheu para a prática do crime. Agora, delegado, a vítima principal, que é o Carlos Henrique, ele se encontra internado, né? Se há uma conversa que ele pode vir a perder os movimentos da perna.
de uma das pernas. Aí o acusado ele vai responder a que tanto, no caso se vier agravar aí a situação da vítima pela tentativa de homicídio ou por outro tipo de lesão corporal mais grave? Não, ele responde por tentativa de homicídio, certo? Só que essas circunstâncias de quão perto ou quão longe ficou da consumação do crime, no caso o rapaz teve lesões mais graves, então a consumação do crime esteve bem perto. Então, na hora de reduzir a pena pela tentativa, o juiz aplica a redução mínima, redução de 1/3 da pena, o que por si só já agrava a pena dele. E também, durante a análise das circunstâncias judiciais, na dosimetria da pena, o juiz também pode entender que determinada circunstância foi mais gravosa do que o normalmente acontece naquele delito e aplicar uma punição maior. Então, o intervalo de pena dele, que tem a variação prevista na legislação, é exatamente para isso, né? Para que o juiz possa, diante do caso concreto, analisar e aplicar a pena que ele entende que é devida. Se a situação é mais grave, ele aplica a pena mais próxima do máximo legal e não do mínimo. A Polícia Civil ainda tenta ouvir o Carlos Henrique. Ele ainda permanece internado aqui no Hospital Geral Municipal. Informações da própria polícia, que já tentou ouvir ele por várias vezes, é que o seu estado de saúde não é bem. Enquanto ele não é ouvido para dar mais detalhes, o processo dele continua.